Opa, pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, tem uma notícia legal para dar para vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, é por isso que eu estou aqui. Ricardo Goulart está com a liberação lá no BID, então, portanto, ele será mais um reforço aí para o jogo da partida de amanhã contra o maior rival Corinthians, lá na Neoquímica Arena, né? Jogo que será feito às 21h35, né? Terá transmissão só de canais fechados, pelo menos é isso que eu estava vendo na internet. E eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito desse jogador, né? Ontem se falou muito da documentação que veio da China, que faltava detalhes apenas para que as coisas fossem regularizadas, né? A documentação de transferência e depois tinha também o visto de emprego dele, porque ele se tornou um cidadão chinês, né? Com pretensão, inclusive, de jogar na seleção da China, né? Talvez por esse motivo demorou um pouco mesmo. O departamento jurídico do Santos entrou em contato, trabalhou duro para que isso acontecesse no dia de hoje, e a surpresa agradável é que o Ricardo Goulart, o nome dele já saiu no BID, está disponível para jogar amanhã contra o Corinthians, o maior rival. A partir daí, que nós podemos falar a respeito da escalação desse jogador, aonde ele vai poder jogar e qual a posição certa que vocês, torcedores santistas, gostariam que ele jogasse, né? É bem verdade que no último jogo que o Santos teve, que foi contra o Botafogo, que inclusive o Santos perdeu de 1-0, infelizmente, o Santos teve uma formação de 3 zagueiros, né? Jogando lá. Eu até coloquei a escalação aqui. O Santos saiu jogando com o João Paulo, o Madison, né? O Velasquez, o Luiz Felipe ali na armação no meio, o Bauerman na esquerda, Lucas Braga. O meio de campo do Santos que não correu, não marcou e não fez nada foi o Camacho, o Zanocelo e o Marcos Guilherme. Lá na frente, o Marcos Leonardo, que por si só levou muita pancada, mas também mesmo a bola não chegava para ele. E o Ângelo, né, que deu algumas rabiscadas lá. Se você for pensar único e exclusivamente nesse time, na última escalação, se o Santos jogar com 3 zagueiros, né, era só tirar o Marcos Guilherme e colocar o Ricardo Goulart. Pô, mas aí, se o Santos não foi bem no meio de campo, que teve aquele buraco, né? Nós vimos que o time do Botafogo jogou na marcação, mas estava anos-luz na frente do Santos com relação ao preparo físico. Os caras jogavam numa velocidade de 220 e o Santos estava em 50, vamos dizer assim, né? Em alguns momentos da partida, os jogadores davam um tapa na frente da bola, eu estou falando do Luiz Felipe, e os jogadores do Santos não conseguiam alcançar, pessoal. Muito cansado, muito espaçado o meio de campo, enfim, por isso que nós perdemos. E aí eu queria confabular com vocês se essa escalação seria a escalação necessária, tirando apenas o Marcos Guilherme e colocando o Ricardo Goulart. Será que ele ia segurar o Rojão? Porque aí nós teríamos Zanocelo, que não marca, né? E nem ocupou espaço. O Camacho, que joga na cabeça de área ali, também totalmente lento, tem uma boa saída de bola, mas isso não é o suficiente, né? E aí vamos falar que o time do Corinthians é um time bem ajeitado, com grandes valores jogando. Tem o Renato Augusto, se vocês se lembram, na última partida que o Santos fez pelo Campeonato Brasileiro, Renato Augusto deitou e rolou. O Luiz Felipe praticamente quase deu uma bola para os caras fazer gol. Teve o gol que o Renato, que o Corinthians fez, que o Renato Augusto, ele ia para cá, ia para lá e ninguém marcava. Bom, ele colocou o Santos praticamente no bolso. Pensando nisso, se o Santos jogar com esse meio de campo que eu acabei de falar para vocês, eu acho que o Santos não tem chance nenhuma. Pelo menos de não passar tanta vergonha. Repito, o Santos não tem medo do Corinthians, muito pelo contrário. Favoritismo é exclusivo do time da Neoquímica Arena. E o Santos vai ter que jogar de uma forma para tentar surpreender o time do Corinthians, para pelo menos pensar na vitória lá, no mínimo um empate. Essa que é a verdade, porque se você reparar, o Santos já está em terceiro lugar na tabela, né? O Bragantino ganhou, subiu para primeiro,
aí tem o Santo André lá, tem... Bom, depois a gente dá uma olhada e falamos especificamente da tabela. A gente está falando de Ricardo Goulart hoje, né? E aí você acha que essa é a formação correta para o Santos? Com tantas pessoas que não marcam, jogar toda a responsabilidade em cima do Goulart? O Goulart não é o articulador. O Goulart é sim um meio atacante que vai chegar na área. Cansamos de ver ele fazer esse tipo de jogo nos times que ele jogou anteriormente, inclusive no Palmeiras. Ele ficou pouco tempo, teve uma contusão, depois foi embora para a China, depois o Santos foi lá, repatriou ele, tudo bem. Mas o Ricardo Goulart não é esse articulador, né? É um jogador que fica dando auxílio ao centroavante, por isso que ele faz muitos gols, mas não é esse cara de marcação e tudo mais. Eu acredito, e tenho a informação, né, pelos programas que eu assisti ontem, informações e tudo mais, que o Carille fez uma formação de 4 zagueiros. Uma linha de 4, melhor dizendo. Jogando com um lateral direito, um lateral esquerdo e 2 zagueiros. Eu entendo e acho que a escalação correta para esse time, né? Porque o Carille já havia sinalizado que a preferência dele são uma linha de 4 no meio de campo, uma linha de 4 na zaga, com 2 jogando lá na frente. Essa é a preferência dele. Baseado nisso que ele está falando, e me falaram já que ele já fez treinamento, está treinando o Santos dessa forma também, eu acho que ele vai surpreender o Corinthians e vai jogar dessa forma. Eu acredito que os corretos seriam o João Paulo, o Matos na lateral direita, o Bauerman e o Kaique, que está voltando, né? Estou falando, essa é a minha escalação. O Lucas Braga na lateral esquerda, né? Porque se colocar o Lucas Pires, que veio da Copinha, eu acho que para um jogo importantíssimo como esse, a não ser que ele entrar no segundo tempo, eu acho que ele talvez ele não segure o Rojão. Aí no meio de campo, como eu sei que ele não vai tirar o Camacho e não vai tirar, de repente, o Zanocelo, você pode fazer uma mescla ali. Ele pode colocar Camacho, Zanocelo, Felipe Jonathan e o Ricardo Goulart. Ele pode colocar esses 4 jogando no meio de campo. Ou ele tirar ou o Zanocelo, ou tirar o Camacho e colocar o Sandro no lugar de um desses 2. Eu acho que vai ser difícil porque o Sandro está voltando de Covid, que teve um problema, e aí o preparo físico não é o mesmo, então provavelmente ele vai estar no banco de reservas, né? E aí lá no ataque, Ângelo e o Marcos Leonardo. Se você perceber, eu não coloquei o Marcos Guilherme aqui, né? Não coloquei. Mas eu acho que o Carille ele consegue manter o Camacho, porque ele gosta muito desse jogador. Eu acho que ele vai manter o Zanocelo, muito difícil ele sair. E aí ele poderia integrar o Felipe Jonathan, né? E o Ricardo Goulart. Santos ficaria um time com menos, que daria menos espaço no meio de campo, porque o forte do time adversário é o meio de campo. Porque se for jogar todos os zagueiros lá do Corinthians, aí tem o Gil, que é experiente, tem o Fábio Santos, que é experiente, do outro lado tem o Fagner. São jogadores que, se impor a velocidade neles, embora eles tenham experiência e tudo mais, eu acho que fica melhor para o Santos atacar, né? Eu acho que com essa formação, o Santos consegue abastecer o Ângelo e o Marcos Leonardo. Não como aconteceu do último jogo, jogando com 3 no meio de campo, que ninguém marcava, ninguém fazia nada, ninguém dava um passe. Era aquela coisa, aquele desespero que o torcedor santista vislumbrou dentro da partida, perdendo dentro de casa, um horror. Eu acho que com 4 no meio de campo, eu acho que isso seria salutar. Mas, se o Felipe Jonathan não entrar, ou ele jogar o primeiro tempo e de repente ele cansar, alguma coisa desse tipo, o Carille ele pode colocar até o Lucas Barbosa, aquele que foi artilheiro na Copinha, na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Eu acho que ele encaixaria bem no esquema do Carille, porque ele vai muito para frente, ele faz gol, ele chuta bem, ele marca, ele é bom de cabeça, ele é alto. Ele reúne características que se faz presente nesse momento se ele for escalado para jogar no segundo tempo, entrar no intervalo, não sei, no lugar do Felipe Jonathan, né? E eu acho que ele deve estar muito melhor fisicamente que o Felipe Jonathan, tá? E aí,
você pode fazer várias alterações. Você pode colocar o Balieiro como volante, depois no segundo tempo. Você pode fazer algumas formações que dê uma segurança para o Santos abastecer o ataque. Para não ficar o jogo único e exclusivamente lá no Ângelo e no Lucas Braga, como aconteceu no jogo anterior. O Marcos Leonardo é um fazedor de gols, né? Todo mundo sabe disso. E se sobrar para ele dentro da área, ele vai acabar fazendo sim. Então, acho que o Santos ele tem que entrar com essa formação. Eu entendo que vai acontecer isso? Eu acho que não. Não tenho, na verdade, certeza. Mas eu acho que o Carille surpreenderia. Nesse caso, ele poderia até mudar a zaga, né? Tirar o Kaique, colocar outro como Luiz Felipe e Bauerman, ou o Velasquez e Bauerman, não sei. Apesar que o Velasquez, eu acho que ele só joga bem quando tem uma trinca de zagueiros. Se ele jogar juntamente com o outro, eu acho que ele não vai bem não. Com ele mais um na marcação, né? E aí tem a deficiência que o Santos tem nas laterais. Tem um improvisado, que é o Lucas Braga, que provavelmente vai ser ele que vai jogar na lateral esquerda. E tem o Madison, que não marca nem consulta, né? Como todo mundo fala, né? Mas com 4 no meio de campo, eu acho que orientando o Matos para mais ficar do que apoiar, mesmo ele sendo ruim na marcação, eu acho que ainda o Santos provavelmente vai ter uma chance enorme de sair com um bom resultado de lá da Neoquímica Arena, né? Então eu entendo dessa forma, pessoal. Eu não sei se vocês conseguiram entender, se vocês tiverem uma opinião diferente, por favor, faça um comentário aqui. De repente você pode até colocar uma escalação que é totalmente diferente da que eu acho, que é salutar por time do Santos jogar amanhã com o time do Corinthians. E a gente vai confabular, concordando ou não. Aqui é só para a gente realmente trocar ideias em miúdos, tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar novamente. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Eu fico por aqui. Fica na paz, fica com Deus. E até breve, pessoal. Abraço, tchau.